Então, eu vou apresentar, e aí vocês vão tirando as dúvidas, tá? Então, o objetivo é vocês reconhecerem o quê? A condição de existência de um triângulo qualquer. Qual é a condição de existência? Então, a pergunta é, eu consigo fechar um triângulo aqui se eu colocar, nessa medida que está faltando, colocar uma medida de 18 centímetros? Sim ou não? Não. Ó, não, né? Porque ó, eu tenho aqui 10 centímetros e 8 centímetros. Aqui não pode ser exatamente a mesma medida que vai dar a soma dos outros dois lados. Essa é uma condição. Então, a primeira pergunta aqui já me dá essa definição. Então, eu tenho aqui, ó, primeira pergunta. Dei o texto abaixo sobre a condição de existência de um triângulo quanto às medidas dos seus lados, né? E vocês vão marcar a resposta correta. Então, aqui eu tenho medida A, B e C. Qual é a condição de existência de um triângulo? É a condição que quaisquer um dos lados, então, se eu considerar o lado A, ele tem que ser uma medida menor do que os outros dois. Ou seja, o A tem que ser menor, tem que ter uma medida menor do que B mais C. E o C, a medida do C, tem que ser menor do que B mais A, que é a soma dos outros dois lados. E B, que é esse terceiro lado, tem que ser uma medida menor, não pode ser igual, às medidas A mais C. Então, essa é a condição de existência de um triângulo. Não vai existir triângulo se não tiver essa condição, né? Em que se você estiver considerando qualquer um dos lados, ele tem que ter uma medida menor do que a soma dos outros dois. Aí tem para você responder, ó. Você analisa se a medida de A, por exemplo, for 5, então as medidas dos lados B mais C pode ser 4? Pensa aí. Se o A aqui medir 5 centímetros, então a soma do lado B com o lado C pode dar o número 4? Pode. Então, o A pode ser maior do que a soma dos outros dois? Porque aqui é 5 e a soma vai dar 4? É. É o contrário. Porque... Ah, é verdade, A é menor. Cuidado. É o contrário, tem que ser menor. O que tem que ser maior? A soma dos outros dois. E aqui a soma de B mais C está dando 4. Certo? É, sim. Cuidado. Certo. E aí você vai analisar os demais, ó. Se a medida de B for 4, as medidas dos lados A mais C pode ser 4 também? A gente já falou isso, né? Que não pode. Então, eu não posso ter aqui, por exemplo, 4 e aqui, por exemplo, 2 mais 2. Por quê? Porque não vai fechar. Tem que ser maior, né? E aí vocês vão analisando os demais, para não ficar muito longo, né? E aí, quem não tiver mais dúvidas, pode sair. Só espera eu explicar aqui. Então, aqui a gente tem as medidas 5 centímetros, 7 centímetros, né, neste triângulo, né, da questão 2. E para você analisar qual das medidas pode ser uma das medidas que vai fechar esse triângulo aqui. Então, o A aqui, o lado A, sendo, ó, 5 e 7. Você já soma, ó, 5 mais 7 vai dar 12, não é? Então, o A pode ser 12? Pode ser igual? Não pode ser igual, não é? O A tem que ser menor. Por quê? Porque a soma aqui tem que dar um número maior. Então, o A pode ser 20? O A pode ser 30? O A pode ser 15? Pode ser 10? Então, o lado A tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que no caso é 7 e 5. O A tem que ser menor do que 12, né? Estão entendendo agora? E aqui, Sim. olha só, a gente tem aqui os lados x, 4 e 5, né? Então, novamente, esse x aqui, esse lado x, né? A medida do x tem que ser menor do que 9? Essa medida x tem que ser maior do que 9? Por que 9? Ó, é 5 mais 4, é a soma dos outros dois lados. Essa soma tem que ser maior, tem que ser menor, tem que ser igual. Então, já sabe, né? A soma aqui tem que ser um número maior. E aí você já vai, né, responder a resposta correta. Tudo bem? Alguma dúvida? Tem que ser menor, né? O x tem que ser menor, sempre. Tá. É porque esse negócio de ser menor, ser maior, depende do que você está olhando, né? Se você falar a soma dos dois lados, tem que ser maior. Se você falar um dos lados, tem que ser menor do que a soma, tá? Um triângulo possui dois lados de medida 8 e 10. Qual a medida possível para o terceiro? Novamente, né? Parecido com os dois últimos. Então, você vai somar, ó, 8 mais 10 dá 18, não é? Então, não pode ser nem 18 e nem qualquer número que seja maior que isso.
O terceiro lado tem que ser menor do que 18. Bem fácil, né? Aqui também, novamente, está falando que Bruna, ela está, isso aqui é uma questão lá da apostila. Ela está tentando montar um triângulo com pedaços de canudo, medindo 4 centímetros, 7 centímetros e 3. Existe esse triângulo com 4, 7 e 3 centímetros? Se você tiver dúvida, você faça em casa, faça essa experiência. Pega qualquer segmento de 7 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros, né? Pode ser um canudo, pode ser um papel, meça, e vê se vai formar triângulo. O que você tem que analisar? Pega sempre o lado maior. O lado maior não é 7? Pega só o lado maior e verifica. 7 é o lado maior. Quais outros dois? Eu tenho 4 e tenho 3. 4 mais 3 não dá 7? Pode existir um triângulo em que um dos lados tem medida exatamente igual à soma dos outros dois? Então, aí você vai colocar se ela não vai conseguir, se ela vai conseguir, né? Você analisa o porquê aqui. Somente uma resposta está correta. Alguma dúvida? Então, essa aqui, ó, em qual alternativa as medidas descritas não formam um triângulo, tá? Eu vou até corrigir já aqui. Então, não forma triângulo naquele em que um dos lados tem a medida maior do que a soma dos outros dois, tá? Uma dúvida? 7. Analisa a condição de existência. Então, todos vai falar sobre isso, tá? Condição de existência, que você tem um lado conhecido, que é 8 centímetros, e você vai analisar os lados A e B para você ver qual que está correto aqui, ó. As medidas de A e B podem ser igual a 8, né? Essas medidas A e B pode ser 8? Pode ser 8 e 8? A soma das medidas dos lados A e B tem que ser menor do que 8. Essa soma aqui tem que ser menor do que 8? Ou é maior do que 8? A soma das medidas dos lados A e B tem que ser maior do que 8. Então, aqui eu tenho um lado medindo 8, que é o lado maior. A soma desses dois lados tem que ser maior ou menor do que 8? É maior, né? É a condição de existência. Aqui o oitavo, né, marca a alternativa correta. Um triângulo só pode ser formado se os 3 lados tiverem medidas diferentes? Não, porque tem aqueles de medidas iguais também, né? Um triângulo só pode ser formado se a medida de cada um dos lados for menor do que a soma dos outros dois? Sim, tá? Então, é essa a resposta. Aqui não tem muita coisa, né, assim, para resolver, é mais análise mesmo. Que o objetivo é vocês reconhecerem o quê? A condição de existência. Então, aqui também nós temos algumas medidas que, combinadas, tem que formar triângulo, tá? Somente uma dessas medidas aqui vai formar um triângulo. Lembrando a condição, sempre, que o lado maior tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E o último, que é o 10º, aqui está dizendo que Rosa está tentando construir um triângulo. Ela está medindo aqui, medir um lado 10 centímetros, ela quer formar um triângulo com um lado 5 e o outro 4. Vai formar triângulo aqui? Vai fechar esse triângulo? Sim, não, por quê? Aí você, né, vai novamente olhar para a condição. O lado maior tem que ser uma medida menor do que a soma dos outros dois. Então, o tempo todo, né, falando dessa condição. Então, é isso. Não é difícil, né? Acho que, né, vocês, né, a maioria já conseguiu entender. Já está até falando a resposta aqui, né, Rafael? Alguma dúvida nessa atividade? Não, já estou terminando o formulário. Ah, que bom. Então, eu faço o seguinte, quem falou aí, não sei se foi alguém disse que estava com dúvida na outra atividade. Eu vou abrir aqui a última atividade que eu passei, para ver qual é a dúvida, tá? E aí, quem não tiver mais dúvida, que quiser sair, pode ficar à vontade, tá? Ou essa habilidade, né, que é reconhecer a condição de existência, é uma habilidade, assim, essencial, básica para as demais que a gente vai estudar, inclusive no 4º bimestre. Tá bom? Tchau, Yasmin. Tchau, Pedro. Gente, quem quiser pode ficar, tá? Eu vou abrir o formulário para tirar dúvida de quem está ainda com dúvida na última atividade. Só um minuto. Tchau, Raul. Tchau, tchau. Até mais, Verônica. Tchau, professora. Tchau, tchau. Até, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem.